Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu toda semana, você repete sempre a mesma coisa, mas para quem estiver passando por perto e conhecer. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo de forma presencial, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, que são as nossas reuniões doutrinárias ou reuniões públicas, ou seja, para qualquer pessoa que esteja passando, que quiser conhecer a casa, é só aparecer para refletir com a gente sobre temas ligados à doutrina espírita. E o nosso grupo de estudos, que acontece sempre às quartas-feiras aqui nesse formato no canal, e também de forma presencial na nossa casa, das 19 às 20 horas. Então, é um prazer estar com vocês aqui de novo para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º do Retorno à Vida Corporal. E hoje nós vamos iniciar um novo item com a pergunta 379, que vai falar sobre a infância. Então, nós já estamos no capítulo 7º há algum tempo. Começamos lá na pergunta número 330 e hoje vamos iniciar o item que vai tratar de quando estamos no nosso aprendizado na infância. O espírito, quando está ainda uma criança, o que é que acontece? São essas perguntas que Kardec vão fazer Kardec fez para os espíritos e que nós vamos aqui juntos, né, refletir sobre elas. Itens sobre a infância, quem está chegando aqui agora vai lá nos vídeos anteriores do canal para poder pegar o fio da meada. Então, sobre a infância, pergunta número 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Aquela criança que está ali nesse aprendizado atual, através desse personagem, ela é tão desenvolvida quanto um adulto, aquela pessoa mais velha? Que ela está ali naquele momento na infância, ela vai crescer. Mas o espírito que está sendo representado por esse personagem é um espírito ainda infantil ou é tão desenvolvido quanto um adulto? Resposta dos espíritos. Ele pode ser mais adiantado, mais desenvolvido, se mais progrediu. São apenas os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento do qual se serve. Esqueci de dizer, mas vou falar agora de novo. Eu sempre lembro a vocês, a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E vocês seguem de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, Kardec pergunta, o espírito que anima esse corpo, que está agora como uma criança, é tão desenvolvido quanto o espírito que anima o corpo já adulto? Os espíritos respondem que pode ser até mais desenvolvido do que o de um adulto.
se ele progrediu mais. Porque o que faz com que é o nosso desenvolvimento espiritual. Os órgãos do corpo físico, que no caso, quando nós estamos na infância, que não se desenvolveram ainda, impede do espírito se manifestar. Então, ele pode ser mais desenvolvido em termos de aprendizado, de conhecimento, de desenvolvimento intelectual e moral, do que os pais que são mais velhos que ele. Mas o corpo físico, que é um instrumento que representa o espírito, ainda em desenvolvimento, impede que ele manifeste toda a sua capacidade, todas as habilidades que ele já integrou, que vão poder ser manifestadas, expressas para o mundo de fora, quando ele for se desenvolvendo também esses órgãos. Então, o corpo, né, é um limitador. Nós já vimos isso nos itens anteriores. Então, seguindo, os espíritos diz: age em razão do instrumento do qual se serve. Se o instrumento ainda é limitado, o espírito, mesmo desenvolvido, vai ter limitação na sua expressão. À medida que esse instrumento vai se desenvolvendo, se melhorando, ele pode se expressar cada vez melhor, cada vez mais. Seguindo, Kardec vai para a pergunta número 380. Em uma criança em tenra idade, o espírito, longe dos obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Vixe, que pergunta complicada, Sandra. Vamos entender devagarzinho, né? Foi isso que Kardec fez. Kardec fez questão de sistematizar de uma forma que desse para a gente entendendo cada informação, porque é isso que os espíritos nos passaram. Informações para nos auxiliar nesse desenvolvimento que ele fala na resposta do 379. Ele pode ser mais assim, mais progrediu. Então, essas perguntas servem para nos ajudar nesse desenvolvimento espiritual nosso. Então, Kardec está perguntando: uma criança pequenininha, 1 ano, 2 anos, o espírito que está sendo representado ali por essa criança, longe dos obstáculos dos órgãos que os impedem de se manifestar, que opõe uma livre manifestação, ele pensa como criança ou como adulto. Então, quando ele está fora do corpo, por exemplo, em desdobramento, porque ele está fora desse corpo, mas ele está ligado ainda a ele, ele pensa como criança ou como adulto? Resposta dos espíritos: enquanto criança, é normal que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possa possibilitar-lhe a intuição de um adulto. Tem, com efeito, a inteligência muito limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa imediatamente ao nascimento, dissipa-se gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, uma criança, um ser muito desenvolvido intelectualmente, que já tem muitas habilidades, muitos conhecimentos, quando ele ainda está como criança, na primeira infância, como bebê, toda essa potência não vai poder ser expressa. Por quê? Porque os órgãos que vão fazer com que tudo isso que o espírito já desenvolveu possa ser expressado na dimensão material, que é o instrumento, que é o corpo físico, ainda está limitado, ainda está em desenvolvimento. Então, não estando desenvolvido, não possibilita a ele esse discernimento ainda de um adulto. Mas à medida que esses órgãos vão se desenvolvendo, a gente vai vendo a diferença. A gente vai vendo ali uma marca já de que aquele espírito, de que aquele ser que está voltando tem algo diferente. Que ele é capaz de entender coisas de uma forma mais rápida, mas ainda vai estar preso a essa limitação deste corpo.
Então, ele tem com efeito a inteligência ainda limitada à expressão, até que a idade amadureça com a razão. E aí sim ele possa manifestar tudo que já foi conquistado antes. E isso vem também de uma perturbação que acompanha o processo do reencarnar. O espírito ainda está aprendendo a lidar com esse instrumento aqui, com essa nova roupa. E o tempo vai passando para que ele possa se assenhorar de si mesmo e dizer, agora sim, entendi. Só que nós vimos, já aprendemos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, que Kardec faz primeiro a pergunta, depois ele coloca a resposta que os espíritos deram, e em algumas perguntas Kardec coloca um comentário dele. Essa pergunta é o caso, tem um comentário de Kardec, vamos a ela. Uma observação vem apoiar essa resposta que os espíritos deram. É que os sonhos de uma criança não têm o mesmo caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Isso vem validar que durante esse período de infância, de desenvolvimento, o sonho, que é no momento da libertação, digamos assim, parcial do espírito, temporária, uma liberdade temporária, em que enquanto o corpo dorme, o espírito pode se expressar, não é o fato dele estar ali, ser um espírito que não é criança, porque a criança é o período que o personagem passa, que quando ele está dormindo, ele volta na dimensão espiritual, ele assume como adulto. Não, ele ainda está preso naquele movimento. E a gente pode observar isso pelos sonhos das crianças, né? As crianças sonham com coisas condizentes com a condição do corpo físico atual que ela tem, da idade que ela tem do personagem. Até que isso vá se desenvolvendo mais e o espírito aí sim vá se assenhorando e possa se apresentar realmente como é. Então, isso é um indício da natureza das preocupações do espírito. Isso vai acontecer com o tempo. Aí, quando esses órgãos já foram desenvolvidos e tudo, a cada momento desse de desdobramento, aí sim o espírito vai podendo se manifestar melhor, se assenhorar melhor, e na dimensão espiritual ele vai atuar mais consciente do seu estado, inclusive tendo noção de que o personagem que ele está atuando agora tem determinados caminhos que foram traçados por ele, espírito, para que esse personagem o represente da melhor forma possível. E seguindo, vamos à pergunta número 381. Nesse item que está tratando da infância. É sobre a infância o item do capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Em que Kardec vai dizer: e após a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor inicial e se desencarnar a criança. O que é que acontece? Ele volta já como adulto? Como é? Como é que funciona isso? Quando desencarna a criança? Porque após a morte da criança. Então, está falando daquele personagem que desencarnou na fase da infância. Vamos lá. Resposta dos espíritos. Assim deve ser, uma vez desembaraçado do seu envoltório carnal. No entanto, retorna à sua lucidez primitiva apenas quando a separação o completa, ou seja, quando não houver mais nenhum laço que ligue o espírito ao corpo. Então, não é instantâneo. A criança desencarnou no plano espiritual, na dimensão espiritual, está já... eu desencarnei criança, mas assim, agora eu sou um espírito adulto? Não. Enquanto aquele processo do desligamento dos laços, o espírito vai passando por um estado de perturbação até que ele vá se assenhorando da sua condição. Então, não é instantâneo. Deve ser, mas essa consciência de que ele estava encarnado num personagem, que esse personagem desencarnou criança, mas que ele agora se entende
como um espírito imortal e atua ali como um adulto, essa consciência só chega quando não há mais nenhum laço do espírito, aquele corpo, aquele personagem que estava lhe servindo de instrumento. Enquanto houver ligação, enquanto esse momento que se dá, esse desligamento do corpo que estava aqui, do personagem, da dimensão material, enquanto isso trouxer impressões aos espíritos, e a gente viu isso nas respostas anteriores também, ele vai estar como no estado de perturbação, de confusão, até que ele, a partir do desligamento total, ele possa, aí sim, recobrar a consciência de si e atuar sim, aí sim, como um adulto, ou seja, como um espírito no seu vigor inicial, como um espírito imortal que é. Então, meus amores, né, a gente sabe que a gente não tem pressa aqui, que nós somos grupo de estudo e não grupo de leituras, e no grupo presencial sempre surgem muitas perguntas, comentários, as pessoas fazem algumas comparações, então a gente tem que dar esse tempo para que o estudo aqui, nesse formato, coincida com o estudo de forma presencial que acontece na nossa casa, no mesmo dia com as mesmas perguntas. Então, nós vamos ficar por aqui, a gente aproveita para fazer as nossas reflexões durante a semana, porque semana que vem nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas, porque é claro que eu vou estar esperando vocês, tanto lá na instituição quanto aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.